Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando mais um compromisso semanal nosso. Eu, você, o Senhor e a Senhora. A Rede Século XXI, no final da tarde do primeiro dia da semana, já há muitos anos, possibilita durante 30 minutos um estudo aprofundado sobre assuntos relevantes para a nossa fé católica apostólica romana. Há quase um ano, nós estamos no programa Luz da Vida, desdobrando o fascinante argumento, os Salmos na nossa vida. A proposta é comentar versículo por versículo com os padres da igreja, o Saltério. E já estamos no Salmo 5 e terminando de comentá-lo. No programa anterior, nós vimos o versículo 12. O Salmo tem 13 versículos e vimos já a primeira interpretação dada por quem? Por Santo Agostinho ao versículo 12. Hoje nós vamos retomar esse versículo porque outra interpretação também muito importante eu gostaria de partilhar com vocês, dada por São João Crisóstomo, doutor da Igreja, bispo, patriarca de Constantinopla, a então capital do Império Romano do Oriente. Com a palavra, então, o rei Davi, vamos citar novamente o versículo 12, e depois terminamos com a interpretação dada por São João Crisóstomo. Regozijam-se, pelo contrário, os que em vós confiam. Permanecem para sempre na alegria. Protegei-os e triunfarão em vós os que amam o vosso nome. Que maravilha! O Salmo, como eu disse no programa anterior, tem dois momentos quando o assunto são os inimigos. E dos inimigos, o Salmo já começa a tratar a partir do versículo 9. Do versículo 9 ao versículo 11, é a tratativa diante de Deus, do orante, no caso o rei Davi, com relação aos inimigos. Não vamos tratar mais desse assunto, porque já comentamos versículo por versículo toda essa temática, essa problemática. A partir do versículo 12, volta-se para a pessoa que é a vítima dos inimigos, no caso, o rei Davi, e por tabela, para todos nós que recitamos o Salmo. Com a palavra São João Crisóstomo interpretando o versículo 12 que já lemos. Regozijam-se os que em vós confiam. Vê o benefício da oração. Aqueles tornar-se-ão melhores e se absterão da maldade. Outros também se beneficiarão do intenso júbilo ao ver a conversão daqueles, a sua conversão, e há outros que por ela também mudarão de vida. Permanecem para sempre na alegria. Este é o gozo mais duradouro. Os demais prazeres não são mais estáveis que os rios que passam, pois quando são vistos logo passam. Porém, a alegria que vem de Deus permanece, enraiza-se, é fértil e duradoura. Não cessa com nenhuma circunstância inesperada. Torna-se mais firme nas aflições. Também os apóstolos foram açoitados e se alegravam. Paulo era maltratado e exultava. Estava prestes a morrer e exortava os seus companheiros de gozo, dizendo: ainda que tenha de derramar o meu sangue sobre o sacrifício em homenagem à vossa fé, eu me alegro e vos felicito. Vós outros também, alegrai-vos e regozijai-vos comigo. É, na verdade, o fruto, o gozo, o galardão, o prêmio, já nesta vida, para aqueles que permanecem fiéis a Deus. A alegria por sofrer por causa de Cristo, a exemplo dos apóstolos. A exultação que decorre, sim, o tamanho, a intensidade, a duração da maldade que brotam do coração dos inimigos não são maiores do que o amor de Deus, a bondade de Deus, que é, na verdade, a causa da nossa alegria. Então, o versículo 12, me parece, está bem explicado. Mesmo experimentando dissabores, mesmo com a carência da falta de sono, da tristeza, das lágrimas derramadas, o Senhor nos possibilita tanta consolação.
Depois da tempestade vem a bonança. Depois das intempéries vem a serenidade, vem a recompensa, vem o prêmio, já nesta vida, para aqueles que sofreram pela maldade dos seus inimigos. Chegamos assim ao versículo 13, o último versículo do Saltério. Vamos a ele. Salmo de número 5, versículo 13, o último versículo desse salmo. Pois vós, Senhor, abençoais o justo, vossa benevolência, como um escudo, o cobrirá. Vejam, o relato do salmo começa a ter uma direção. E aqui já chegamos ao fim, o triunfo, a alegria. Lembro de outro salmo, os que semeiam entre lágrimas ceifarão com alegria. É verdade que o Salmo 126 se refere ao retorno do exílio, mas a frase também se aplica a essa condição sofrida, dolorosa, padecida daqueles que experimentam as agruras, os embates, os ataques dos inimigos. Qual é o sentimento? A bênção de Deus. Me protege. O Senhor me livrou das fauces do leão, diz o apóstolo Paulo no final da segunda carta a Timóteo, a última que ele escreveu antes de morrer. Agora vamos à interpretação dada por Santo Agostinho a esse versículo, com a palavra o grande doutor. Pois vós, Senhor, abençoais o justo. A bênção consiste em gloriar-se em Deus e ter a Deus habitando em si. Esta santificação é concedida aos justos. Mas para que se justifiquem, precede o chamado, proveniente não dos méritos, e sim da graça de Deus. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Os que chamou, também os justificou, e os que justificou, também os glorificou. Uma vez que o chamado não deriva de nossos méritos, mas da benevolência e misericórdia de Deus, acrescentou, Senhor, como um escudo, nos cercaste de benevolência. A boa vontade de Deus precede a nossa, chamando os pecadores à penitência. Tais armas vencem o inimigo, contra o qual se diz: quem acusará os eleitos de Deus? E, se Deus está conosco, quem estará contra nós? Se quando éramos inimigos, Cristo morreu por nós, com muito mais razão, estando já reconciliados, seremos salvos da ira por ele. Eis o escudo invencível, que repele o inimigo a sugerir desespero da salvação, através de multidão de tribulações e tentações. Eu acho isso particularmente belíssimo. A força de Deus que sustenta e, de certa forma, reveste aquele que foi ou está sendo, e por que não dizer será, fustigado, atacado por essas forças contrárias, por esses intentos maquiavélicos, por essas tramas, essas armadilhas, essas fustigações daqueles que não gostam de nós, os que nos detestam, os que nos odeiam. A conclusão, o ocaso, é precisamente esse: a bênção de Deus. Vós abençoais o justo. E ele fica coberto, Senhor, com tua benevolência, com o teu poder, com a tua graça. Como o que a dizer, tu és meu. Esses ataques não te destruirão. Eu permito que eles possam até te provar, mas em tal medida que tu saias vitorioso. E pela tua fidelidade, eis o preço, eis a recompensa, eis o mérito, eis o galardão que eu vou te dar. Tu estás protegido. Nada nem ninguém te derruba. Para concluir,
a segunda interpretação dada por São João Crisóstomo. Um pouco menor, mas não menos solene do que a de Santo Agostinho. Com a palavra, ainda interpretando esse versículo, São João Crisóstomo. Pois vós, Senhor, abençoais o justo. Que prejuízo pode sofrer, mesmo que seja desprezado pelos homens e por todo o mundo, se o Senhor dos anjos o eleva e o proclama? Da mesma forma, se ele não o abençoa, ainda que todos os que vivem no mal ou na terra o elevassem, nada lhe aproveitaria. Certamente, isto é o que sempre temos de considerar, que ele mesmo nos proclame e coroe. E se faz isto, seremos os mais felizes de todos, mesmo que nos encontremos na pobreza, enfermidade e males extremos. Eu também acho uma interpretação luminosa, sapientíssima. Deus, o protetor, é também o recompensador. É como se no final do Salmo, depois de falar dessa realidade tão dramática, tão hedionda, tão assustadora, e por que não dizer tão amedrontadora, quando esse inimigo vocifera contra nós, e devo dizer a vocês, isso é a coisa mais difícil do mundo, de você descobrir o ódio que uma pessoa tem contra você, a raiva que essa pessoa nutre contra você. Se é assim, Senhor, se tu não permites que eu descubra, que eu saiba, mas pelo menos defende-me, Senhor. Blinda-me, Senhor. Guarda-me, Senhor, com tua bênção e com tua benevolência. Os inimigos, essa chaga com a qual nós temos que conviver até a hora da morte. Se não sabemos quantos eles são, nem a intensidade da raiva deles contra mim, contra nós, a tua proteção, sob o teu favor, debaixo do teu manto, confiado na tua providência, crendo firmemente no teu imenso poder, eu te peço, nós te pedimos, concede-nos a defesa, concede-nos a proteção, concede-nos ser para nós um escudo, e um escudo indestrutível, uma proteção que nos guarda, sobretudo nos intentos mais perversos e nefastos dos nossos inimigos. Está terminando o nosso primeiro bloco, não saia daí, daqui a pouco a gente volta. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse breve intervalo. Está começando o nosso segundo bloco, segundo e último bloco, do nosso programa Luz da Vida, nosso compromisso semanal, domingo, pôr do sol, para refletir esse argumento da mais alta importância, os salmos na nossa vida. Propósito ousado nosso é este, comentar o saltério, todos os 150 salmos, versículo por versículo. Terminamos no primeiro bloco de comentar o Salmo 5, versículo por versículo. E o que é que eu proponho nesse segundo e último bloco? Um resumo do Salmo. Vamos recordar, antes de citarmos a admirável síntese desse Salmo, nas palavras do grande ele, vocês já sabem quem é, Santo Agostinho. Antes de lermos e comentarmos a síntese desse Salmo, vamos recordar o autor do Salmo, o rei Davi. Essa autoria de Davi está no versículo 1. Ele se identifica como o autor do Salmo ao mestre de canto com flautas, Salmo de Davi. A temática do Salmo, oração da manhã, que comporta confiança, entrega, abandono a Deus, pede o favor divino diante dos inimigos, pede algo para os inimigos que
no frigir dos ovos, em síntese, é que o sentimento deles não prospere, é que os planos deles malogrem, isto é, se frustrem, e que eles se convertam. E também para aquele que reza, para aquele que se identifica com as palavras do rei Davi, que a bênção de Deus, diante dos ataques deles, recaia sobre si, sobre quem está rezando, que o favor divino venha em socorro daquele que foi ou está sendo vítima, ou um dia pode vir a ser vítima dos ataques dos inimigos. Então, agora é a ocasião de nós lermos Santo Agostinho. Vai aparecer aí a síntese muito bonita desse Salmo de número 5. Com a palavra, o grande doutor da Igreja, Santo Agostinho, resumindo o Salmo de número 5. Todo o texto do Salmo, portanto, é uma oração para ser ouvida. Desde Senhor, ouvi minhas palavras, até ó meu Rei, ó meu Deus. Em seguida, a explanação dos impedimentos à visão de Deus, para o salmista saber que a oração foi ouvida, desde é a voz que eu invoco, Senhor, desde amanhã. Escutai a minha voz, até o homem cruel e doloso vos é abominável, ó Senhor. Em terceiro lugar, o salmista espera que haverá de estar futuramente na casa de Deus e agora se aproxima com temor, antes da consumação, que há de lançar fora o temor, desde a passagem, mas eu, graças à vossa grande bondade, até prostrar-me-ei em vosso santuário com o respeito que vos é devido, Senhor. Em quarto lugar, entre obstáculos palpáveis, o salmista, progredindo e adiantando-se, reza para ser ajudado no seu íntimo, que nenhum homem vê, para não se deixar arrastar pelas más línguas, e isto de onde está escrito: conduzi-me pelas sendas da justiça, por causa de meus inimigos, até porque em seus lábios não há sinceridade. Em quinto lugar, é profecia a respeito do castigo reservado aos ímpios, do qual o justo escapará com dificuldade, e do prêmio a ser obtido pelos justos, que sendo chamados vieram e tudo suportaram virilmente, até chegarem ao termo, desde deixai o Senhor até o fim do Salmo. É um itinerário não só da vida inteira, da humanidade, e nosso Senhor Jesus Cristo, em muitas parábolas, em muitos ensinamentos, fala dessa divisão do mundo das trevas, do príncipe das trevas, do príncipe deste mundo, do mundo que odeia, isto é, da realidade criada por Deus e, portanto, enquanto tal, enquanto assim, realidade boa, mas desfigurada pelo pecado. E os dois frontes estão aí. Quem pode negar que a humanidade tem aqueles que andam na luz e buscam encontrar a luz, e aqueles que estão nas trevas e buscam também encontrar as trevas? Sempre haverá uma possibilidade de transição das trevas para a luz, chamemos isso de conversão, e da luz para as trevas, chamemos isso de perversão. Perversos e conversos são duas atitudes antagônicas. E até quando será assim? E até quando nós que vivemos neste mundo, e até quando aqueles que são discípulos do Senhor, aqueles que procuram seguir o Senhor, hão de conviver com os inimigos, com os irritados, os insatisfeitos, os malévolos? Não é por outro motivo, não. É pelo simples fato de pertencermos a Cristo.
Por isso o mundo vos odeia, porque vós me amastes, porque vós pertenceis a mim. Ora, se basta isso para que granjeemos inimigos, se apenas isso é suficiente para que seres humanos passem a nos odiar, a nos detestar, a querer a nossa ruína, bem, temos um dado de fato, mas a pergunta é, o mundo para mim vai acabar por causa disso? Não, não vai acabar. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, diz o apóstolo Paulo. Então, só tem duas alternativas, ou eu permaneço fiel ao Senhor, ou eu me entrego ao mundo, ou eu me rendo ao mundo. Saibam que nos primeiros séculos da igreja, nas perseguições, nós temos, sem dúvida alguma, uma quantidade considerável de mártires. Aqueles discípulos de Cristo que preferiram derramar o seu sangue, morrer, a ter que abdicar a sua fé. Mas também naquela época, havia os traidores, os lapsos, como eram chamados também pela igreja, os que relaxaram, os que aceitaram a sedutora proposta do Império Romano para queimar incenso aos deuses, para trair a sua fé, para se envergonhar do nome de Cristo, para não pregar o nome de Cristo. Aqueles que assim pensaram, deixei de ser cristão. Não quero mais seguir esse Cristo. Eu quero é viver, não quero morrer. Eu quero quero os benefícios que o Império Romano pode me dar, porque não quero me indispor com o Império, não quero que minha família seja destruída, que o meu patrimônio seja dilapidado, etc. Esse era o pensamento dos traidores. Sim, eles existiram e eram muitos. Bem, nós, olhando para nosso Senhor Jesus Cristo, que disse, quem se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do meu Pai que está nos céus. O cristão não esquece isso diante dessa realidade não fantasmagórica, inimigo de carne e osso não é fantasma, é inimigo real mesmo. Bem, o cristão não diz que eles venham. O cristão, por outro lado, ele não procura sofrimento nem da parte dos inimigos, ele simplesmente é amigo de Cristo e assim quer viver e quer atravessar a sua peregrinação aqui na terra na fidelidade a nosso Senhor. Se, por causa disso, surgem esses inimigos, Senhor, protege-me deles, defende-me deles, guarda-me deles, blinda-me diante do ataque deles. Parece que o Salmo de número 5, que acabamos de refletir, que acabamos de comentar, salmo muito rico, deveria ser colocado na nossa memória quando a situação existencial de cada cristão tipificar, pontuar, descobrir, perceber que nas dificuldades da sua vida entraram ou estão ali à espreita ou podem agir a qualquer momento os inimigos. Meu Deus, quantos eles são? É impossível para um ser humano tentar descobrir porque o inimigo está dentro. São disposições do coração, mas quem conhece o coração do homem? Um salmo que muito me toca, Salmo 63, versículo 7, diz uma coisa que eu me assusto só quando penso, quanto mais quando rezo. Salmo 63, versículo 7, é um abismo o coração do homem. Quem pode medir? Quem pode descobrir? Quem pode afirmar com certeza o que se passa no coração do homem? É verdade que, avançando com essa frase, a gente pode descobrir muita coisa bonita, sim, porque o coração do homem bom tem riquezas inexploráveis, tem coisas maravilhosas, tem sentimentos tão puros, tem capacidades tão inexoráveis, poderosas.
mas também o coração do homem por ser esse abismo, quando o assunto são os inimigos. Quem pode sondar? Quem pode imaginar esses sentimentos podres, monstruosos, que um ser humano, por razões desconhecidas, nutre esse ser humano contra nós? Resta-nos, como o salmista, como o rei Davi, que teve cruéis e implacáveis inimigos, dentre eles, talvez o maior, o mais enraivecido, o seu próprio filho, que ele gerou, que amou e que educou. Livrai-nos, Senhor, dos inimigos. Terminamos o Salmo de número 5, rendo graças a Deus, porque, modestamente, ele foi bem mastigadinho, versículo por versículo, com os padres da igreja. No próximo encontro, começaremos o Salmo de número 6, que é um pouco menor do que o Salmo 5, porque ele vai ter apenas 11 versículos. Assim Deus nos ajude, assim Deus nos proteja, assim Deus nos acompanhe com os padres da igreja. Um grande abraço. Deus abençoe sua vida. Até o próximo domingo, se Deus quiser.